Alcance vitórias financeiras e muito dinheiro com essa oração a Santo Expedito e Santa Edviges. Quer saber como a intercessão poderosa de Santo Expedito e Santa Edviges pode transformar sua vida financeira de um jeito surpreendente? Prepare-se para descobrir uma oração especial que já mudou o destino de muitos, trazendo sorte inacreditável, sucesso em apostas e uma verdadeira virada nas finanças. Fique comigo e veja como abrir portas que pareciam impossíveis. Essa mensagem pode ser o impulso que faltava para sua prosperidade começar agora. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Santo Expedito, incansável na rapidez com que atende aqueles que te buscam em momentos de urgência, e Santa Edviges, generosa intercessora daqueles que vivem sob o peso das dívidas, das preocupações com sustento e com futuro financeiro, venham agora diante do Altíssimo como vozes firmes, cheias de atenção aos clamores de quem confia. Vós que conheceis a pressa dos dias difíceis e o fardo que o coração carrega quando tudo parece escasso ou instável, olhai com atenção para este homem que vos invoca com esperança e fé. Intercedei diante de Deus por caminhos que tragam estabilidade verdadeira, onde os dias não sejam marcados pela insegurança do incerto, mas sim pelo entendimento claro do que precisa ser feito. Que não se levantem obstáculos cegos, nem confusões que dificultem a compreensão daquilo que pode trazer novos recursos, novas soluções, novas ideias. Que cada decisão seja tomada com clareza e bom senso, que a mente fique desperta e lúcida, capaz de encontrar saídas até mesmo onde antes não havia sinal algum. Santa Edviges, conhecedora das necessidades dos lares, das contas que se acumulam, dos compromissos que se apresentam com insistência, leva a Deus este pedido: que nunca falte o necessário, que haja sempre condições para manter a dignidade, para resolver pendências, para equilibrar tudo que gira em torno da vida material. Que aquilo que estiver parado ou fechado por teimosia ou má intenção de terceiros seja tocado pela verdade divina, e que o que é justo encontre caminho até mim. Santo Expedito, que nenhum contratempo inesperado me paralise. Que nenhuma má escolha do passado tenha o poder de prejudicar o presente. Que nenhuma palavra lançada contra mim encontre terreno para se alimentar. Que os projetos estejam cercados de sabedoria, que a intuição seja afinada com o que Deus deseja para mim, e que eu tenha tranquilidade para compreender quando é hora de agir e quando é hora de aguardar. Santa Edviges, auxilia na administração do que chega às minhas mãos. Que eu saiba conduzir bem os recursos, que compreenda onde é seguro aplicar, onde é melhor aguardar, o que vale a pena e o que pode comprometer aquilo que já está em construção. Que as portas que levam a oportunidades reais não passem despercebidas, que tudo aquilo que vem de maneira confusa ou enganosa seja deixado de lado, sem gerar perdas ou arrependimentos. Santo Expedito, que meus passos estejam alinhados com o tempo certo, com a direção certa, com o entendimento certo. Que nenhuma distração me afaste daquilo que realmente importa, que nenhuma armadilha me envolva sem que eu perceba. Que o olhar esteja claro, que as intenções estejam limpas, e que a firmeza no que é correto me proteja de caminhos ilusórios. Santa Edviges, que cada desafio financeiro seja transformado em lição que traga preparo e não medo. Que a ansiedade não me domine quando as contas se apresentam, que a aflição não tire o meu equilíbrio quando algo não sair conforme o esperado. Que a confiança em Deus seja maior que qualquer instabilidade, e que, dia após dia, as oportunidades surjam para que eu recupere, organize, construa e avance com dignidade. Santo Expedito, afasta de mim toda forma de má intenção contra minha vida financeira. Que a inveja, o desejo alheio de ver meu fracasso ou minha ruína, se esvazie diante da luz divina. Que nenhuma palavra mal direcionada, nenhum gesto escondido, nenhuma intenção disfarçada encontre espaço para prosperar. Que o manto de Deus me cubra com discrição, com equilíbrio e com discernimento, para que tudo que me pertence por justiça chegue até mim, sem atrito, sem disputa, sem engano. Santa Edviges, fortalece o senso de responsabilidade em mim,
para que eu não me desvie por descuido ou por impulso. Que a organização esteja presente, que as escolhas sejam feitas com atenção, e que as decisões tragam retorno e não arrependimento. Que a sabedoria esteja viva dentro de mim, para que eu saiba conduzir aquilo que Deus confiar às minhas mãos. Santo Expedito, guia-me para que eu não desperdice o que é valioso, que eu reconheça a oportunidade mesmo quando ela vier em aparência simples, que eu não duvide de mim diante dos desafios, e que eu tenha firmeza interior para seguir, mesmo quando tudo parecer incerto ou silencioso. Santa Edviges, abre caminhos de entendimento nos momentos em que a confusão se instalar. Que eu tenha serenidade para avaliar, firmeza para decidir e coragem para enfrentar. Que as fontes de renda se multipliquem dentro da legalidade, da ética, da consciência tranquila, e que aquilo que parecia distante comece a se aproximar com naturalidade. Santo Expedito, vela por tudo o que construo, por cada tentativa honesta de melhorar minha vida, por cada plano que visa sustentar com dignidade minha existência. Que haja equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. Que o desperdício seja afastado. Que os hábitos sejam moldados pela razão, e que o coração não se deixe abater pelas comparações ou pelas pressões externas. Santa Edviges, intercede para que eu jamais me veja sem saída. Que mesmo nos momentos mais difíceis, eu encontre uma porta pela qual a solução se revele. Que os atrasos sejam resolvidos, que os pesos sejam aliviados, que tudo que prende minha vida financeira em repetições estagnadas seja transformado, e que novas possibilidades surjam de maneira constante. Santo Expedito, afasta pessoas que se aproximam apenas com intenções disfarçadas, que querem tirar proveito da minha boa vontade, ou que desejam atrapalhar sem que eu perceba. Que o olhar seja atento, o julgamento firme, e a presença de Deus esteja à frente de cada passo, conduzindo com segurança cada tomada de decisão. Santa Edviges, faz com que meus dias sejam produtivos, que o cansaço não me confunda, que o medo não me paralise, e que a esperança se mantenha viva mesmo quando os resultados demorarem. Que tudo aquilo que for lícito e justo encontre caminho aberto. Que as situações que ainda estão desorganizadas encontrem clareza e resolução. Santo Expedito, fortalece a minha confiança em Deus. Que, mesmo diante da escassez, eu saiba que o céu está atento. Que mesmo diante da demora, eu entenda que os tempos do alto não seguem o desespero dos meus relógios terrenos. E que, enquanto isso, eu seja capaz de agir com responsabilidade, inteligência e paciência. Santa Edviges, que a paz reine sobre meu lar, que eu tenha tranquilidade para lidar com tudo aquilo que envolve dinheiro, e que eu possa sempre manter a cabeça erguida. Que eu tenha recursos para realizar o que precisa ser feito, ajudar quem depende de mim, manter aquilo que já conquistei e planejar com confiança o que ainda quero alcançar. Santo Expedito e Santa Edviges, permaneçam comigo diante do trono de Deus. Que as graças sejam abertas. Que a sabedoria seja constante. Que o sustento jamais falte. Que a fé não se apague. E que tudo, absolutamente tudo, seja conduzido pelas mãos do Altíssimo, que não erra, não atrasa e não abandona. Santo Expedito, fiel servidor da causa justa e dos apelos urgentes, e Santa Edviges, protetora daqueles que enfrentam dívidas e privações materiais, hoje, neste momento de consciência e sinceridade, deixo que este clamor alcance os céus por intermédio da vossa atenção diante de Deus. Vós, que conheceis de perto o peso que a vida financeira pode trazer a um homem que busca manter sua dignidade e sua paz, olhai por mim agora, neste instante em que tudo o que mais se deseja é um recomeço sólido, um respiro possível, uma libertação verdadeira das correntes invisíveis que o débito impõe. Santo Expedito, que entende a urgência daqueles que lidam diariamente com a ansiedade de pagamentos atrasados, promessas que não puderam ser cumpridas, cobranças que chegam com frieza e olhos que julgam sem saber. Santa Edviges, que tantas vezes viu corações aflitos por não saber como pagar, como lidar com exigências e responsabilidades que se acumularam, intercedei junto ao Senhor por aquele que agora clama por saída, por equilíbrio, por libertação definitiva dessa realidade.
Que nada mais interfira nos caminhos honestos que vêm sendo buscados. Não se trata de fuga ou de desejo de evitar responsabilidades, mas sim de encontrar caminhos onde as dívidas já não tenham domínio, onde as noites não sejam roubadas pela inquietação de boletos e obrigações. Que a clareza mental ajude a encontrar alternativas possíveis, caminhos práticos, soluções viáveis. Que toda oportunidade justa se manifeste sem demora. Que os dias não mais tragam aquele peso disfarçado que a dívida impõe sobre quem carrega o sustento do lar, o sustento de si mesmo, tentando manter a integridade mesmo em meio à escassez. Santa Edviges, peço que o olhar divino alcance todas as situações onde existam valores a serem pagos, acordos a serem regularizados, contas a serem resolvidas. Que as barreiras que impedem o avanço com dignidade cessem, que não se levantem empecilhos nem atrasos que comprometam o que ainda pode ser salvo. Que as portas certas estejam visíveis, acessíveis, possíveis de alcançar com sabedoria e real disposição para fazer o necessário sem prejuízo à consciência. Santo Expedito, intercede por todas as circunstâncias em que o dinheiro se escondeu, em que os compromissos extrapolaram as possibilidades, em que a realidade apertou de modo inesperado. Que cada dívida tenha uma solução plausível. Que os credores encontrem também caminhos de entendimento e que o ambiente onde a cobrança possa ser restaurado com equilíbrio e serenidade. Que os olhos daqueles que cobram enxerguem a boa vontade presente no coração de quem deseja resolver tudo com honestidade. Santa Edviges, intercede para que não haja mais humilhação, nem medo de atender ligações ou abrir mensagens. Que nenhuma ameaça tenha mais domínio sobre os pensamentos, que a paz retorne às conversas, que o ambiente financeiro encontre estrutura. Que os erros cometidos, mesmo que inconscientes, não sejam usados como punição eterna. Que aquilo que ainda parece impossível de ser pago seja reorganizado de maneira justa, e que os recursos para quitar cada compromisso surjam com ordem e clareza. Santo Expedito, acompanha cada passo dado rumo à libertação financeira. Que os próximos dias tragam mais que esperança, tragam real possibilidade de resolução. Que os olhos estejam atentos para boas oportunidades e que nenhuma distração tire o foco daquilo que verdadeiramente precisa ser resolvido. Que nada seja feito por impulso ou ilusão, mas sim por entendimento, por prudência e por orientação divina. Santa Edviges, que as decisões sejam acertadas, que os gastos desnecessários não tenham espaço, que o controle retorne. Que os pensamentos não fiquem mais presos ao desespero, e que a fé não seja abafada por ansiedade. Que o sentimento de incapacidade seja silenciado pela confiança de que, com foco e equilíbrio, é possível sim superar o que parece impossível. Que não se perca mais tempo com ilusões, e que tudo que trouxer risco seja afastado com firmeza. Santo Expedito, clamo para que os erros do passado não permaneçam como sombra sobre o presente. Que o passado não defina o futuro. Que as marcas de dívidas antigas não interfiram nas novas tentativas de recomeçar. Que o nome não seja mais associado à inadimplência, mas sim à responsabilidade, ao comprometimento e à honestidade de quem busca resolver o que deve ser resolvido. Santa Edviges, caminha diante de mim, levando sabedoria para gerenciar o que chega, serenidade para priorizar o que é urgente e discernimento para não repetir escolhas equivocadas. Que não se aceite mais condições abusivas. Que não se aceite mais humilhação disfarçada de ajuda. Que toda forma de opressão disfarçada de compromisso seja rompida com coragem e com a proteção do Altíssimo. Santo Expedito, que aqueles que têm poder para perdoar parte da dívida, para renegociar sem prejudicar, para estender prazos com sensatez, sejam tocados pela verdade e pelo senso de justiça. Que não haja mais portas fechadas, que não se perca mais energia tentando explicar o que o coração já sabe e sente. Que o foco esteja no que pode ser construído, não no que foi perdido. Santa Edviges, que a vida comece a ter mais leveza, que as contas passem a caber dentro do que se ganha, que o controle financeiro retorne como um hábito de lucidez e não de medo. Que tudo que hoje pesa encontre alívio e que, no tempo certo, cada débito se transforme em um testemunho de superação e equilíbrio.
Santo Expedito, protege os frutos do trabalho, para que o que chega às mãos não seja devorado por imprevistos. Que a fé se mantenha firme e que nenhuma tentação faça com que se aceite atalhos perigosos ou propostas duvidosas. Que se caminhe dentro da ética e da clareza, e que a verdade esteja à frente de cada escolha, de cada contrato, de cada conversa. Santa Edviges, cuida dos dias que virão. Que a estabilidade financeira se torne realidade, não apenas desejo. Que os pagamentos se tornem possíveis e frequentes. Que as dívidas deixem de ser ameaça para se tornarem apenas parte de um passado que já não define mais nada. Que a liberdade chegue sem ruídos, sem dor, sem desgaste. Que o que vier a partir daqui seja baseado em consciência, responsabilidade e fé. Santo Expedito e Santa Edviges, agradeço por cada intercessão já feita, por cada pequena porta que foi se abrindo mesmo quando tudo parecia trancado. Que as palavras que agora chegam ao céu não sejam levadas pelo vento, mas acolhidas no altar do Senhor com misericórdia, com atenção e com resposta. Que nenhuma dívida permaneça como prisão. Que nenhuma cobrança retire o ânimo. Que o dinheiro volte a ser ferramenta de equilíbrio, e não de aflição. Que a liberdade financeira se torne verdade. E que tudo isso seja alcançado com dignidade, com coragem e com a certeza de que Deus ouve cada clamor feito com sinceridade. Santo Expedito, que em tua prontidão ensinaste o valor do agora, e Santa Edviges, que com tua vida mostraste que nada é impossível aos olhos do Criador quando a fé é verdadeira, escutai neste momento esta prece que nasce da alma de um homem que tem enfrentado os dias com coragem, mesmo quando o cenário não se mostra favorável. Que os céus se inclinem para receber esta súplica com atenção, pois ela é feita com coração limpo, desejoso de alcançar um novo tempo, uma etapa onde a realização profissional, a estabilidade e o progresso material sejam realidades constantes. Que a intercessão de ambos alcance o trono do Altíssimo e leve até ele a necessidade de que esta vida encontre uma guinada decisiva, com oportunidades que tragam não apenas sustento, mas também dignidade. Que a sorte venha, não como acaso, mas como resultado de portas abertas por aquele que sabe de todas as coisas, que enxerga onde os olhos humanos não alcançam e que compreende os pedidos silenciosos que muitas vezes nem se consegue expressar. Que cada passo dado daqui para frente encontre terreno fértil para gerar frutos de prosperidade. Que o trabalho não mais se transforme em cenário de cansaço sem retorno, mas sim em campo fértil para sucesso legítimo. Santo Expedito, guia esta caminhada com precisão. Que os caminhos profissionais estejam livres de ruídos que desviam do que realmente vale a pena. Que as escolhas tragam retorno e não apenas ocupação. Que o que for iniciado possa avançar, e que o que já estiver em andamento encontre soluções, boa receptividade, valorização e, principalmente, lucros consistentes. Que não se aceite mais estar em lugares onde não há reconhecimento. Que a sabedoria para agir com equilíbrio conduza todas as decisões, e que as palavras certas estejam sempre prontas quando forem necessárias. Santa Edviges, permite que a sorte toque de maneira constante esta trajetória profissional. Que novas portas surjam com boas condições, e que o que parecia distante comece a se tornar realidade concreta. Que contatos importantes surjam naturalmente. Que talentos antes ignorados comecem a ser notados pelas pessoas certas, em ambientes capazes de valorizar aquilo que antes passava despercebido. Que o brilho interior, dado por Deus, encontre espaço para se manifestar em plenitude. Santo Expedito, que os caminhos do trabalho estejam livres de sabotagens, invejas e disputas desleais. Que a paz esteja presente mesmo nos ambientes mais difíceis. Que a energia ao redor da vida profissional deste homem se mantenha limpa, guiada pela justiça de Deus. Que tudo que for contrário à evolução de sua carreira perca efeito. Que toda interferência de palavras negativas, julgamentos precipitados ou manipulações seja enfraquecida, sem causar danos. Que a proteção divina o acompanhe em toda negociação, reunião, conversa e tomada de decisão. Que nenhum erro cometido no passado sirva de impedimento para as oportunidades que o presente pode trazer. Santa Edviges, que
Que os talentos e capacidades aqui presentes sejam finalmente reconhecidos, respeitados e recompensados. Que os olhos daqueles que têm poder de abrir caminhos enxerguem o valor real escondido atrás das experiências vividas. Que a sorte não seja passageira, mas aliada fiel. Que ela se manifeste por meio de contratos lucrativos, convites inesperados, oportunidades únicas, parcerias vantajosas, promoções e possibilidades de expansão. Que nada seja limitado por aparência, por julgamento externo ou por burocracias. Que o sucesso chegue como promessa cumprida de Deus sobre a vida de quem já superou obstáculos grandes e manteve o coração íntegro. Santo Expedito, intercede para que os ganhos sejam suficientes para muito mais do que sobreviver. Que o dinheiro chegue com regularidade, em abundância, em constância, e que ele possa ser utilizado com inteligência e propósito. Que não se perca mais tempo com o que não acrescenta. Que cada investimento tenha retorno real. Que nenhuma proposta seja aceita sem clareza e que toda tentativa de engano seja barrada. Que o lucro seja uma realidade habitual. Que os ganhos aumentem e que o trabalho seja fonte de satisfação, equilíbrio e conquistas duradouras. Santa Edviges, ilumina os próximos passos. Que a intuição conduza as decisões mais corretas, que os dias deixem de ser guiados por ansiedade, e que cada movimento traga retorno prático. Que o nome deste homem esteja associado à competência, confiança, profissionalismo e sucesso. Que seja procurado, recomendado, admirado e respeitado em tudo aquilo que se propuser a fazer. Que a sorte esteja presente inclusive nos imprevistos, trazendo resultados acima das expectativas. Santo Expedito, que os caminhos empresariais ou profissionais que surgirem estejam livres de ciladas. Que os ambientes onde se trabalha sejam saudáveis, e que os projetos recebam atenção e recursos para se desenvolver. Que os obstáculos que antes pareciam definitivos sejam vencidos com clareza, sem necessidade de desgaste excessivo. Que os olhos estejam preparados para enxergar o valor real de cada oportunidade, mesmo aquelas que surgem com aparência simples, mas que escondem grandes possibilidades. Santa Edviges, que os contatos certos venham, que as portas se escancarem, que os ganhos surpreendam e que cada degrau seja vencido com equilíbrio e fé. Que o nome desse homem esteja entre aqueles que alcançam sucesso legítimo, construído com inteligência, persistência e fé viva. Que não haja mais retrocessos. Que as perdas fiquem no passado. Que o presente seja sólido e que o futuro seja grandioso. Santo Expedito e Santa Edviges, vós que conheceis os caminhos da necessidade e da urgência, abençoai esta trajetória com oportunidades constantes, com boas colheitas, com inteligência emocional e também com sabedoria prática. Que nenhuma área da vida profissional fique estagnada. Que nada seja barrado por falta de merecimento, pois o coração de quem aqui ora conhece o valor da dedicação, da disciplina e da busca constante por melhora. Que o sucesso seja companhia diária. Que os dias tragam boas notícias. Que o dinheiro deixe de ser preocupação para se tornar ferramenta de realização. Que este homem consiga viver com abundância e distribuir também aquilo que recebe, sem medo de faltar. Que haja condições para realizar sonhos antigos. Que nada fique limitado por falta de recursos. Que a abundância entre e permaneça, e que toda raiz de escassez desapareça sem deixar sombra. Santo Expedito, prepara os caminhos profissionais com clareza. Que as ideias venham com precisão, que as decisões sejam firmes e que os resultados superem expectativas. Que o desânimo jamais encontre espaço, e que o entusiasmo seja constante. Que a sorte esteja presente até nos detalhes. Que novas oportunidades surjam nos lugares menos esperados, e que o nome deste homem seja lembrado com respeito, credibilidade e admiração. Santa Edviges, fortalece o interior para que não haja mais dúvidas sobre a própria capacidade. Que a autoconfiança esteja sempre alimentada por vitórias concretas. Que o passado deixe de pesar, e que o presente traga a chance de provar o próprio valor. Que a sorte, unida ao talento, conduza a resultados justos.
Que o dinheiro entre sem bloqueios, sem amarras, sem interrupções, e que ele seja bem administrado para alcançar tudo aquilo que foi planejado. Santo Expedito e Santa Edviges, olhai por este homem que busca não apenas sobreviver, mas prosperar, evoluir, atingir um novo nível de vida. Que a justiça divina alcance cada detalhe. Que tudo aquilo que estava parado volte a se movimentar. Que o sucesso deixe de ser possibilidade para se tornar realidade constante. Que a sorte se mantenha como presença fiel em cada decisão, em cada projeto, em cada passo. Que o que hoje é apenas pedido, se transforme em testemunho de vitórias inegáveis. Santo Expedito, conhecido pela rapidez em atender aqueles que com sinceridade te invocam, e Santa Edviges, amparadora daqueles que necessitam de um respiro financeiro, escutai esta prece feita com coração aberto, por alguém que caminha todos os dias acreditando que algo extraordinário pode acontecer, que a vida pode mudar num instante quando Deus decide agir, e que certas oportunidades chegam como resposta direta do céu. Olhai com atenção para este homem que clama por uma virada, que busca sorte inacreditável, aquela que surpreende, que chega sem aviso e muda destinos, não por acaso, mas por vontade divina através da intercessão de mãos justas como as vossas. Intercedei diante do Senhor, que conhece cada intenção, cada necessidade, cada pensamento escondido, e apresentai este pedido sem hesitação. Que a sorte venha como avalanche do bem, como presente inesperado, como brisa carregada de respostas. Que a vitória surja nos lugares mais improváveis. Que o inesperado se materialize diante dos olhos com clareza e certeza de que foi Deus quem permitiu. Que aquilo que parecia distante se aproxime com velocidade incomum. Que os números certos, os bilhetes corretos, os momentos mais favoráveis se alinhem com perfeição no tempo que só o céu conhece e controla. Que as apostas feitas não sejam guiadas por ansiedade, mas por sabedoria. Que a mente esteja em sintonia com a oportunidade certa, com a decisão mais certeira, com o palpite mais preciso. Que nada seja influenciado por confusão ou pressa. Que as mãos estejam guiadas por um sopro divino, silencioso, discreto, mas incrivelmente eficaz. Que o que for tocado com intenção de vencer seja direcionado ao sucesso por vontade de Deus, que tudo vê, tudo sonda, tudo ordena. Santa Edviges, intercede por este momento em que se busca mais do que simples sorte. Busca-se sinal de misericórdia, toque do céu sobre os dados, sobre os números, sobre as chances. Que cada tentativa encontre caminhos improváveis e certeiros. Que os ganhos surpreendam. Que as dificuldades que por tanto tempo acompanharam a realidade sejam substituídas por abundância, tranquilidade e possibilidade de escolha. Que a prosperidade, antes sonhada como algo distante, passe a fazer parte dos dias com naturalidade. Santo Expedito, não há desejo de viver de ilusão, mas sim de experimentar um milagre real, concreto, tangível. Que a sorte venha de modo inquestionável, daquelas que ninguém sabe explicar, mas todos reconhecem como rara e inconfundível. Que tudo aquilo que parecia parado ganhe movimento repentino. Que as perdas anteriores não deixem marcas que atrapalhem o agora. Que o passado deixe de ser obstáculo. Que o presente seja fecundo. Que o futuro já esteja sendo redesenhado a partir deste instante de fé. Santa Edviges, que as vitórias financeiras por meio dos jogos e apostas sejam instrumentos de mudança de vida, não apenas luxo passageiro. Que tragam alívio, dignidade e a possibilidade real de realizar o que antes parecia impossível. Que o dinheiro chegue para pagar dívidas, restaurar projetos, mudar histórias. Que cada valor ganho seja multiplicado em resultados concretos. Que os olhos vejam não apenas cifras, mas caminhos abertos para uma vida com mais estrutura, segurança e autonomia. Santo Expedito, que toda distração seja evitada. Que nenhuma tentação conduza por atalhos perigosos. Que os acertos sejam muitos, os erros sejam poucos e os desvios inexistentes. Que cada decisão tenha o amparo do alto, mesmo nos detalhes mais simples. Que os jogos escolhidos sejam os mais favoráveis.
Que a sorte, pura e poderosa, se manifeste em silêncio, mas com resultado retumbante. Que cada centavo apostado retorne multiplicado, que os bilhetes ganhadores não escapem, que as oportunidades não sejam ignoradas. Santa Edviges, que nada atrapalhe o encontro com a chance certa. Que nenhuma distração afaste a atenção dos sinais. Que nenhuma ilusão tire o foco da meta real, ter uma vida financeira equilibrada, livre, próspera. Que os recursos não cheguem apenas para cobrir necessidades, mas também para ampliar horizontes. Que o que vier não traga receios, nem dúvidas, mas paz, alívio e gratidão. Que a certeza da mão de Deus guiando cada resultado esteja sempre presente. Santo Expedito, que a confiança neste caminho não seja abalada por derrotas temporárias. Que o coração não desista no primeiro tropeço. Que a persistência seja aliada, sem tornar-se vício, mas mantendo o ânimo de quem sabe que a sorte está por perto, apenas aguardando o momento exato. Que o olhar se mantenha sereno, e que a ansiedade não substitua a sabedoria. Que a fé seja alimento constante para seguir apostando com consciência e com alegria. Santa Edviges, que os ganhos tragam mudanças reais, casa segura, contas quitadas, projetos realizados, tranquilidade para viver sem correria. Que haja margem para pensar além do básico, para sonhar com viagens, com negócios próprios, com investimentos sólidos. Que a mente não esteja mais ocupada com escassez, mas com possibilidades novas. Que a gratidão substitua o medo. Que o cenário se transforme sem resistência, com leveza, com resultados concretos. Santo Expedito, que a sorte encontre espaço na rotina, que se manifeste nos momentos inesperados, que seja duradoura. Que a fartura entre e permaneça. Que não haja mais desconfiança quando tudo começar a dar certo. Que as bênçãos não sejam vistas com dúvida, mas com reverência. Que os acertos se tornem frequentes. Que os erros sirvam apenas como lição breve e jamais como ciclo repetitivo. Santa Edviges, que toda energia de escassez seja substituída por convicção de abundância. Que os ganhos sejam celebrados, bem utilizados e mantidos. Que nenhuma inveja tenha poder. Que nenhuma armadilha oculta atrapalhe. Que os ganhos não sejam prejudicados por olhos maus, nem pelas palavras daqueles que não desejam ver o bem de outro. Que cada valor ganho esteja guardado pela mão de Deus. Que nada se perca. Que tudo que vier por sorte seja multiplicado por sabedoria. Santo Expedito, santo da prontidão, atende com rapidez este pedido por vitória concreta. Que esta vida mude, que a rotina se transforme, que a sorte desça com intensidade. Que os próximos dias sejam marcados por resultados extraordinários. Que a simplicidade do momento atual não seja barreira para a grandeza do que pode chegar. Que a esperança não morra. Que os caminhos de oportunidade estejam bem iluminados, acessíveis e favoráveis. Que o inesperado se manifeste com abundância. Santa Edviges, não há vergonha em desejar vencer por meio da sorte. Há fé, há desejo legítimo de mudar, de sair da escassez, de respirar sem medo. Que o dinheiro venha com velocidade e consistência. Que os jogos tragam boas notícias. Que cada tentativa tenha mais chances de acerto. Que os erros se tornem raros. Que os acertos sejam frequentes. Que a sorte esteja sempre presente, ao lado, dentro, ao redor. Que Deus, em sua infinita bondade, permita que essa vitória aconteça, de modo claro, inquestionável e abundante. Santo Expedito e Santa Edviges, intercedei com amor e urgência. Que esta oração não fique no vazio. Que cada palavra se transforme em realidade. Que a sorte chegue. Que a vitória venha. Que a vida mude. Que o dinheiro entre. Que a fé permaneça. Que o futuro seja completamente diferente do passado. E que o nome de Deus seja glorificado por meio das conquistas que ainda estão por vir. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.